E, deputada, há muitas denúncias de que em Belém os preços das hospedagens estão em níveis estratosféricos e as delegações estão também em níveis abusivos e que vários países até desistiram de participar. Tivemos até a grande mídia falando sobre, um repórter da CNN denunciou os preços abusivos na COP30. A senhora vê nisso uma contradição grave do governo Lula? Completamente, até porque foram milhões, foram bilhões investidos para a infraestrutura de todo aquele local. E todas as pessoas que estão ali, que estão vendendo os seus alimentos, que estão mantendo estandes, né, para demonstrar os seus produtos, pagaram preços exorbitantes. Assim, preço que não condiz com a realidade, por exemplo, de outros eventos que se realizam no norte brasileiro ou em todo o Brasil. Então, assim, é a prova notória de que as pessoas foram praticados preços abusivos em todos os aspectos, desde problemas nas licitações, quanto nos problemas do investimento do dinheiro, quanto também na cobrança de um espaço para expor os seus produtos. Então, óbvio que a alimentação será caríssima, não que isso seja um ponto de defesa, mas é completamente o reflexo da hipocrisia do local, até porque a alimentação ali, se você vê uma coxinha, não vai ter a mesma valor nutricional do que um bife de carne, né? Então, assim, se você for comparar, o alimento não é condizente com aquilo que venderam em suas propagandas. E, deputada, o tema financiamento climático está no centro das negociações, mas especialistas falam que os países ricos que ofereceram, que prometeram milhões em financiamentos para a Amazônia, ainda não cumpriram as suas promessas, o dinheiro real ainda está só no discurso, e o Lula deu até uma reclamada, dizendo que a COP não seria um mercadinho ideológico e que todos falam e ninguém cumpre. Qual é a sua visão sobre a credibilidade do governo nesse momento, ou se esse discurso do Lula de cobrar publicamente os outros países? Olha, digamos assim, em 2000, eles não vão cumprir. Ninguém vai cumprir nada nessa COP30. Hoje o Brasil está vendo que essa questão de trazer, então, uma teoria, né, de controle climático, de tentativa de controle do clima, de que as pessoas precisam pagar um pedágio para estarem vivas no mundo, para poderem sobreviver dentro dessa globosfera, é completamente hipócrita. Eu vou dar um exemplo muito atual. Em 2012, o Amapá homologou a reserva do Tumucumaque, que é a maior reserva tropical do mundo, em troca de 81 milhões de dólares para compensação do povo no estado do Amapá. Dinheiro esse que a população não viu até hoje, né? 2012. E nós nunca vimos esse dinheiro, nós não temos sequer saneamento básico. Então, assim, essa história de dizer que os países precisam colaborar é completamente hipócrita e também um fiasco, até porque o Brasil, por exemplo, ele preserva da sua vegetação nativa 65,6%, enquanto ele usa para a agropecuária 31,3%. E, por exemplo, a União Europeia, né, ela mantém de floresta nativa 19,8%, enquanto do agro, para o desenvolvimento da agropecuária, eles utilizam 64,7%. E se você for comparar as cobranças da União Europeia em relação ao Brasil, até os financiamentos que eles nos dão pela França, ou pela Noruega, ou pela Alemanha, para essas organizações não governamentais fingirem que protegem o meio ambiente, você vê que, na realidade, o final de tudo é impedir que o Brasil se desenvolva economicamente e possa avançar em mercados, até porque o Brasil mantém, né, mais de 60% da sua floresta nativa preservada, enquanto o mesmo percentual é o que eles utilizam. E essa mesma problemática nós utilizamos para comparar, por exemplo, a reserva legal, que, por lei, é 80% na Amazônia. Não
tem como esses estados se desenvolverem economicamente, enquanto o Sul e o Sudeste e o Centro-Oeste têm apenas 20% de bloqueio. E a União Europeia se recusou a fazer reserva legal. Eles sepultaram a ideia de que as reservas legais deles deveriam bater 4%. Veja, eles se recusam, mas impõem sobre nós um jugo. E aí nós temos algumas autoridades midiáticas do clima brasileiro que batem palma para isso, mas preferem condenar um povo à miséria extrema e absoluta. A senhora acredita, então, que, para além do financiamento, a aproximação de Lula com ONGs estrangeiras e governos de outros países afeta a soberania do Brasil sobre a floresta amazônica? Totalmente, até porque isso que está acontecendo, essa pressão internacional sobre a Amazônia, ela é uma resposta que foi dada em 1980 para um programa de proteção de fronteiras que foi feita na década de 60. Na década de 60, o governo, à época, que era militar, para proteger as suas fronteiras, justamente pela experiência que tiveram com a Segunda Guerra Mundial, resolveram então dizer para a população: vamos integrar para não entregar, e mandar com que a população habitasse as suas fronteiras. Houve, claro, uma resposta internacional a isso na década de 80, que passaram então a tentar legitimar a retirada dessa população que foi para o norte, que hoje são filhos também da floresta, são filhos da Amazônia. E daí em diante eles passaram a financiar, desde a década de 80, essas tentativas de retirar a população que habita o norte brasileiro. E essas influências políticas são tão graves e tão severas que hoje é o que nós temos palco na Amazônia, né? Retiradas de produtores de sua própria terra, pessoas com título há mais de 50 anos, reservas indígenas sendo expandidas, mas num único intuito: prejudicar a economia brasileira, a economia que começa a crescer dentro da Amazônia, mantendo o povo sobre um cárcere verde, né, ideológico, na tentativa de sufocar essa população para poder retirá-la de lá. É um entreguismo, é um atentado à soberania brasileira, é tripudiar sobre a história de homens e mulheres que morreram ao longo de centenas de anos para que essa terra fosse Brasil. E hoje essa crise moral faz com que outros países avancem em nosso território, como a China, por exemplo.